Está começando mais um podcast Capelania Sem Fronteiras, um podcast que vai ajudar você a ser um capelão ou uma capelã de excelência. Eu sou o capelão pastor Alex Martins. E eu sou a capelã Lilian Brasil. Eu sou o capelão evangelista Luiz Baroni. Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos a este podcast. Hoje nós temos aqui convidados especiais e temos um tema muito sugestivo e importante para os dias atuais. Hoje nós vamos falar aqui sobre 3 coisas que todo obreiro ou todo capelão, toda capelã precisa ter. São 3 itens muito importantes que eu tenho certeza que isso vai elevar o seu nível de conhecimento, vai aperfeiçoar o seu ministério, o seu chamado e ajudar você a cumprir melhor a missão que Deus lhe confiou, tá bom? Olha, já quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje, né? Hoje nós temos a capelã, que também é missionária, é cantora, é serva do Deus Altíssimo, ela também é formada e pós-graduada em Educação Física, educadora física. Ela vai falar um pouco mais do currículo dela. É a nossa querida irmã Lilian Brasil, que também é minha esposa. A paz do Senhor, Lilian Brasil. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo no podcast Capelania Sem Fronteiras. É um grande prazer poder estar falando de um tema tão legal, tão importante. E eu sou a Lilian Brasil, como já foi falado, sou formada em Educação Física, tenho especialização em Atividade Física e Saúde, trabalhei muitos anos com pessoas com hérnia de disco na coluna lombosacra, com natação, hidroginástica, fui professora da Universidade Estadual, então assim, foram muitos anos, né, trabalhando com crianças, idosos, adultos, bebês. E é isso aí, nós estamos aqui para falar um pouquinho desse tema maravilhoso. Pronto, Deus abençoe a nossa capelã Lilian Brasil. E também temos hoje conosco aqui o capelão evangelista Baroni, esse homem de Deus que também é fotógrafo, né, um dos grandes fotógrafos aí do Brasil. Homem de Deus, hoje também empreendedor digital, né? E tem uma série de atividades aí também, além de ser um capelão ativo na capelania, com um trabalho já prestado à capelania hospitalar, à capelania prisional e em outras áreas aí, a capelania social inclusive, né? E agora está levando aí um projeto maravilhoso da capelania também para o Rio Grande do Sul, que nós vamos falar um pouco também daqui a pouco dessa viagem, de como vai se suceder aí esse início da capelania lá no estado, no Rio Grande do Sul e especificamente na cidade onde ele vai morar. Seja bem-vindo, capelão evangelista Baroni. Amém, eu agradeço aí o convite, fico muito feliz por estar aqui com pessoas maravilhosas, meus 2 pastores aqui. Eu agradeço a Deus também a oportunidade de poder falar num dos temas mais importantes que temos hoje no mundo, seja social, seja religioso. Esses temas são muito importantes para a nossa vida, né? Eu saúdo os meus irmãos que estão aí nos olhando, nos assistindo, e agradeço muito a todos que estão sempre nos acompanhando aí. Glória a Deus. Um forte abraço aí, pessoal. Amém, glória a Deus. Bom, gente, olha, como eu disse, o tema de hoje, lembrando também que daqui a pouco nós vamos dar aqui um anúncio muito importante que você não pode perder, por isso você tem que acompanhar esse podcast até o final, que nós vamos dar um anúncio muito importante, que vai com certeza ser o divisor de águas aí principalmente para os capelães e capelãs que estão nos assistindo, tá bom? Mas o tema de hoje é 3 coisas que todo obreiro, todo capelão, toda capelã precisa. Nós vamos iniciar falando sobre saúde emocional. Esse é o primeiro tópico aqui do nosso assunto de hoje. Saúde emocional. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto e eu vou falar aqui rapidamente, depois nós vamos discutir isso aqui, principalmente com quem é especialista nessa área, que é a capelã Lilian Brasil, mas eu vi aqui um conselho, né, para quem quer ter saúde emocional
e aprender com Jesus, porque Jesus também nos deixa lições sobre esse assunto importante. Aí o camarada que escreveu esse artigo, que não é meu, né, tem um autor desse artigo, ele escreveu dizendo que saúde emocional envolve alguns pontos que eu vou citar aqui. Primeiro, você deve amar a si mesmo e amar o próximo, né? Segundo, ele disse que você deve perdoar as pessoas, porque isso faz parte da saúde emocional. Terceiro, reservar tempo para si mesmo, né? Investir na sua saúde física. Depois a capelã vai falar sobre isso. E também não ficar ansioso com as coisas e, acima de tudo, confiar em Deus. Essas coisas fazem com que você possa ter aí uma saúde emocional equilibrada, né? Vou repetir aqui: amar a si mesmo e ao seu próximo, perdoar, né? Porque muita gente carrega, depois, Lília, eu queria até que você falasse sobre isso também, que a gente vê, né, que acho que é um diagnóstico da medicina, muita gente carregam consigo, muitas pessoas carregam consigo enfermidades emocionais gerada por consequência de não perdoar as pessoas, enfermidades físicas até, né? E também o conselho que nós temos aqui é que a pessoa deve reservar tempo para si mesmo, e aí vem uma série de coisas que ela vai falar aqui sobre atividade física e outras coisas. Não estar ansioso e confiar em Deus, né? Bom, mas eu quero falar com quem entende do assunto, a nossa querida capelã, que é minha esposa, a mulher mais linda desse planeta, né? A mulher mais linda do universo, mãe dos meus filhos, a mulher que eu amo, e ela sabe muito falar sobre esse assunto. O que é saúde emocional, Lília Brasil? Vamos começar por aí. Fala um pouco do seu entendimento, assim, não é aquilo que tem que ser lei, né? Que tem que ser regra, mas no seu entendimento, o que é saúde emocional? Na verdade, assim, a saúde emocional é uma área da psicologia, mas que todos nós podemos pesquisar, podemos estar por dentro, de saber, de conhecer, porque o conhecimento hoje ele é muito importante para todos nós. Sim, até porque a Bíblia fala o quê? Que por falta de conhecimento é que nós erramos. Sim. Né? Então, assim, ter saúde emocional é ter qualidade de vida, para começar. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é você praticar, fazer todas as suas atividades durante o seu dia a dia, da sua rotina, e terminar o dia bem. Sim. Né? E nós sabemos que para se trabalhar hoje, você tem que estar bem consigo mesmo e com os outros que estão ao seu redor. Né? Então, a saúde emocional, você se sente bem, mesmo com a fadiga, mesmo com todo cansaço, tudo que você passa, mas quando termina o dia você tá bem. Tem pessoas hoje que estão enfermas emocionalmente, por quê? Porque guardam mágoas, tristezas, são coisas que vêm durante anos e anos e vai juntando aquela bola de neve. São pessoas que não conversam, são Sim. pessoas que não se abrem, são pessoas que guardam para si sentimentos, e aonde o inimigo investe. É aonde o inimigo vem e aí começa a plantar coisas na mente daquela pessoa, para que aquela pessoa fique doente emocionalmente. Nós sabemos que as nossas emoções, elas vêm de onde? Da nossa alma, do nosso coração. Sim. Né? Então nós devemos trabalhar muito. E aí é onde entra você cuidar de você. Você precisa ter aquele cuidado especial com a sua vida, porque você também é templo e morada do Espírito Santo. Sim, sim. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Você tem que cuidar da sua mente, porque você, estando com a sua mente bem, o seu corpo também fica bem. Sim. Porque quando o seu corpo físico está cansado, você descansa. Se a tua mente está bem, você consegue descansar. Mas se você estiver com a sua mente cansada, você pode descansar o corpo, mas a mente não descansa. É verdade. Então é muito importante você ter essa saúde emocional, essa saúde na sua alma, no seu coração, no seu interior. E aí tudo vai fluindo de dentro para fora. Sim, sim. E é interessante também, inclusive você citou aqui algo importante que eu estava falando hoje, né? Que a Bíblia, ela a todo momento, ela nos incentiva a cuidar de nós mesmos, né? Inclusive tem um texto bíblico que o apóstolo escreve dizendo: tem cuidado de ti mesmo,
e da doutrina, se não me engano, né? Como os apóstolos escreveu. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, porque não adianta nós salvarmos o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Verdade. Não adianta a gente ver e incentivar as pessoas a estarem bem emocionalmente e a gente não estar bem emocionalmente, né? Porque hoje tipo assim, as telas, a mídia, tudo isso que tem se multiplicado, que está lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria, e tudo que tem toda a tecnologia, tudo que tem tido hoje, tem tirado o foco principal das pessoas, que é cuidar de si mesmo, da sua família, dos seus, da sua casa, da sua vida. E elas têm focado o quê? Está o tempo todo ligado nas telas, na internet, e não estão sabendo usar com saúde, usar saudavelmente, né? E isso tem adoecido pessoas. Estudos têm sido feitos que pessoas daqui a anos, várias, eu não lembro quantos %, mas várias terão depressão pelo uso excessivo das telas. E isso é muito preocupante, porque hoje você vai num shopping, você vai numa loja, você vai num passeio, as pessoas estão na mesa, cada uma com o celular e não se conectam mais. E o ser humano não foi feito para viver isolado. O ser humano foi feito para viver em grupo. Ele foi feito para conversar, para dialogar. Adão estava num paraíso. Ele falava com Deus face a face. Ele tinha tudo nas suas mãos, era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, mas faltava-lhe alguém, né? Uma disjuntora, uma mulher, uma companheira. Ele sentiu falta, mesmo com tudo à sua disposição. Então, nós fomos feitos sociáveis. Nós precisamos conversar. Nós temos essa necessidade de se abrir, de dialogar. E isso é muito interessante, porque Deus nos fez assim. Só que o inimigo das nossas almas tem trabalhado de uma tal forma para tirar essa atenção. E por isso as pessoas estão enfermas emocionalmente, com síndrome do pânico, depressão, vivem oprimidas, né? São pessoas que têm tudo. Muitas vezes tem tudo, tem família, tem riqueza, tem formação e viajam e fazem isso e aquilo, mas são infelizes, são incompletas. Primeiro porque quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, né? Então, se você tem Jesus, que você tem tudo que o Senhor, ainda que as lutas venham, que as tempestades venham, mas você vai ter certeza que lá no fim a vitória é certa. Sim, sim. Amém. Né? E, inclusive, Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus ele dá um guia de uma simples conduta nesse sentido, e o texto lá no original da Bíblia pergunta, né? Ele diz assim: pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, então faça o mesmo a eles, né? Ou seja, na verdade, aqui nós temos o que se resume a lei e os profetas. O ministério e a vida de Jesus aqui na terra se baseou no quê? No amor ao próximo e a si mesmo, né? Então não adianta só você também amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Essa saúde emocional, evangelista Baroni, a gente entende também que é a pessoa estar bem consigo mesmo, bem com o próximo, e essa questão também do perdão, como disse aqui a nossa irmã Lília, que inclusive é uma profissional nessa área que envolve também a saúde, né, de alguma forma, que é educadora física também, mas a verdade é que as pessoas precisam ter o perdão, né? A quem diz, tem um artigo escrito que diz que o perdão é o remédio para os atritos entre pessoas, né? Então, essa é uma questão ampla, uma questão maravilhosa. E Lucas, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim, fiquem atentos. Se vocês virem seu amigo agir errado, corrijam. Se ele ouvir, perdoe-o, mesmo que ele erre contra você em 7 vezes num dia. E na 7ª vez, volte a você e diz, estou arrependido. Perdoe-lhe.
né? Então esse é um tema fantástico também, né? Porque isso envolve saúde emocional, não é verdade, evangelista Baroni? Com certeza. Uma das práticas que é a primeira prática de Deus em nossa vida, ele se inicia depois do nosso pecado, né, em Adão. Então, a primeira tarefa do Espírito é nos mostrar o perdão. Né? Tudo nessa nossa nova vida, quando nós morremos para o mundo, a primeira fase qual é? É a fase do perdão. Verdade. Então, quando você vai assistir alguém, quando você vai encontrar alguém, seja essa pessoa no sistema prisional, em hospitais, as que estão hospitalizadas, na minha experiência, a primeira coisa que a gente chega e conversa, né, nós saudamos a pessoa e ligeiramente elas buscam já o perdão de Deus, pelo medo da morte. E mais engraçado ainda, irmã Lilian, a respeito do que a gente falou sobre saúde mental e as prisões, né? Porque a televisão acaba nos aprisionando nesse mundo digital. E engraçado que às vezes que a gente adentra aos sistema prisional, a única coisa que tem lá é a vontade de conversar. Que engraçado, né? Então, a pessoa tem a prisão em barras e ela, de uma forma ou outra, ela tem liberdade para haver uma conversação, um diálogo entre o seu colega de cela. Até mesmo quando nós entramos lá, eles nos saúdam de uma forma e apesar de nós sermos obreiros, né, e líderes de igreja, eu sempre digo assim que eu já fui muito mais recebido dentro de uma cela prisional, muito melhor recebido, exatamente, do que na igreja. Às vezes as pessoas na igreja, nós chegamos e eu vejo, principalmente quando a gente está pregando, você vê a pessoa no celular. Às vezes as pessoas nem te olham e digam, olha o irmão lá vai pregar, esse irmão eu gosto, esse irmão tem uma palavra diferente, né? E dentro do sistema prisional, as pessoas presas lá, elas têm uma liberdade imensa, uma recepção e aquela solicitação de perdão, né? Você citou aqui uma coisa importante que, por exemplo, a pessoa que está internada no hospital, ela realmente, quando o capelão chega no hospital, a primeira coisa que ela está querendo ali é o perdão, né? De alguma forma ela quer esboçar que se sente culpada por alguma coisa, talvez se sente culpada até por estar ali, né? Então quer o perdão e, além disso, a vontade de falar. Por isso que a gente tem uma matéria no curso de capelania que incentiva o capelão ou a capelã a ser um bom ouvinte, se conectar com o problema dessas pessoas. No coach é chamado conexão de rapport. É quando você consegue se conectar com aquela pessoa que está ali abatida emocionalmente. A gente está falando aqui das emoções, né? E é impossível uma pessoa estar dentro de um hospital, de repente receber um diagnóstico médico ruim, se sentindo culpada, em busca do perdão de alguma forma, por alguma coisa que fez, e nessa hora passa um filme na cabeça da pessoa, a pessoa pensa, por que eu estou aqui? Talvez é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, então ela sente que não foi perdoada por aquilo, embora às vezes não tenha nada a ver, a razão porque ela está ali, mas ela se sente que não foi perdoada. Nesse momento é importante o capelão ser um bom ouvinte, parar para ouvir, se conectar com o problema daquela pessoa, e ter um conselho bíblico do céu, de Deus, para dar para aquela pessoa, né? É verdade. Até porque ali elas estão sedentas, né? Elas estão com a mente assim querendo ouvir algo, querendo que Deus faça algo, então quando você chega, elas lhe recebem realmente com muito carinho, com muita atenção, e não tem coisas que a façam tirar sua atenção daquilo que você está indo levar para elas, né? Então, é muito importante. Muito importante. Bom, gente, é isso aí. Nosso assunto hoje, nós estamos num tema importante, 3 coisas que todo obreiro, todo capelão ou capelã precisa ter, e o primeiro tópico aqui é saúde emocional. Capelã Lilian Brasil, você que é educadora física,
me explica aqui uma coisa. Essa questão física também tem a ver com a saúde emocional da pessoa, pro bem, né, para melhor ou não, conforme, porque assim, deixa eu fazer a colocação correta aqui. Eu vejo muita gente falando que quando você faz atividades físicas, isso também ajuda na saúde mental, na saúde do corpo físico e na saúde emocional. Existe essa conexão entre a saúde, entre como é que chama, as atividades físicas e as emoções? Com certeza. Quando você tira um tempo para si, você está cuidando de você. Você tira um tempo para você, para sua família, para um passeio, para uma caminhada, para uma bicicletaço, eu acho, bicicletaço que chamam, né? Nunca ouvi. Então você tira um tempo para você malhar, para você nadar, para você jogar bola, para você jogar um vôlei. Ali você está cuidando de você. Quando você cuida de você, você está trazendo benefícios para a sua vida física e com certeza o seu emocional também ficará bem. Isso gera consequências na saúde emocional. Isso, como é legal você tirar um tempo com a sua família e passear, e conversar, e lanchar, fazer alguma coisa. Aí quando você tira um tempo para cuidar do seu corpo, você também se sente bem. Se você conversar com pessoas que estão malhando, que estão caminhando, que estão jogando, fazendo alguma coisa na área do corpo físico, elas se sentem bem. Sim. Elas se sentem bem consigo mesma. Eu tinha muitas alunas idosas com 85 anos, 80 anos, 70 anos, e elas todas mudavam. Umas que estavam tristes porque eram sozinhas, viúvas, os filhos tinham ido embora e viviam numa casa, elas contavam os minutos e as horas para estar ali naquela aula. E quando elas iam no médico, com 1 mês, 2 meses, 3 meses de aula, as taxas todas equilibradas, colesterol, triglicérides. Então, ali elas chegavam para mim com tanta alegria, com tanta euforia, querendo contar, querendo falar que estavam bem, que elas estavam se sentindo maravilhosas. Como isso é legal, como isso é bom e como isso a gente se sente bem ouvir que elas estavam bem. Então, para você ver como a atividade física também contribui com a saúde emocional. É a sua saúde física e a sua saúde emocional. Sim. Elas andam juntas, né? E quem tem saúde física, emocional, e batalha, e luta, e faz, você consegue produzir muito mais, você consegue ter mais sucesso em tudo aquilo que você faz, porque você está bem. Atividade física gera alegria? Gera, sim, com certeza. Sim, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, a curiosidade aqui é justamente essa conexão entre a saúde emocional e a atividade física, né? E nós entendemos que a atividade física, como disse aqui a nossa capelã Lília Brasil, ela também ela contribui para a saúde emocional, né? Mas eu estava falando aqui da pregação do pastor Ziel Gomes, que diz que como é que ele foi que ele falou? Ele disse que Deus não tira feiura, Deus tira pecado. Deus tira pecado, feiura não. Então, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que, claro, não tem como fazer o feio ficar bonito. O bonito fica feio, mas o feio, o bonito se não se cuidar fica feio, mas o feio para ficar bonito. Mas tem um jeito de ficar melhor, não vou dizer ficar bonito, mas ficar melhor. É como? A Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto. Alegrar o coração, claro, né, o rosto aperfeiçoa, fica, né, alegre, fica mais apresentável. E a Bíblia também fala que a tristeza do coração faz adoecer até os ossos. Exatamente. Uma das coisas importantes, assim, como fotógrafo, você consegue captar das pessoas a sua emoção. Você está fotografando o rosto da pessoa. Às vezes, por isso que existe aquela história, eu não sou fotogênica, né? As minhas clientes, a grande maioria dos meus clientes eram mulheres, né? Então elas sempre chegavam e diziam, não, eu não sou fotogênica. Aí eu dizia para algumas que eu tinha uma intimidade, já tinha fotografado, eu dizia assim, olha, não existe fotogenia, ou você é bonito ou você é feio.
né? Mas isso já arrancava um sorriso, e a melhor coisa que pode haver, tipo, a pessoa se sentir feia, ela vai fazer de tudo para ficar bonita naquela foto, né? Então, mas é muito, muito engraçado isso. Para mim, hoje eu entendo sobre a formosura do coração, né? Mas transparece, mas sabe? quando a pessoa se sente bem consigo mesma e sorri, e alegre, e é feliz, ela mesma se sente bonita. Sim. Né? Na imagem... Tem aquela história que diz assim: se você não se amar, quem vai te amar? Então você tem que se amar primeiro. É verdade. Né? É aquela mesma história que Deus fala o quê? Se você não amar seu irmão que você vê, como você vai me amar se você não me vê? É verdade. Né? Então como é que eu vou amar o outro se eu também não me amo? Né? E se você se ama, você se sente bem. Sim. Então, Baroni, dá para fazer essa leitura através de uma foto? O profissional, né, nessa área, ele consegue fazer essa leitura se a pessoa está bem emocionalmente ou não, até quando ela se coloca para tirar uma foto, né? Na verdade, não é somente na fotografia. Quando você está fotografando alguém, você sabe se a pessoa é hiperativa, se a pessoa está triste. Você consegue... eu tenho 30 anos, né, de experiência, então eu olhava para a pessoa e já sabia que ela estava ou feliz ou triste ou aborrecida. É interessantíssimo isso. O que as pessoas vão pensar das minhas fotos? Porque eu só tiro foto séria. A minha esposa fala assim, sorri. E eu digo muito para ele, eu digo, Alex, sorri, porque você tem um sorriso lindo, você precisa sorrir. Né? E ele é o jeito dele, não é porque ele tá triste, não. É que existe várias formas de você arrancar o sorriso de uma pessoa, né? Então, para um fotógrafo, para mim que fazia noiva, para você ver que eu às vezes no casamento dava muita risada, porque a noiva era tão nervosa. Aí tava o noivo, a noiva, e nós, é que nem eu dizia para os noivos, você fique tranquilo, eu sou casado, não tenho nada com a sua noiva, mas eu e ela, nós vamos trocar olhares, eu e você, porque quando eu olhar para você, às vezes eu fazia assim, dá um beijinho, né? Aí as pessoas de longe não enxergam, né? Não vê. Então eu fazia assim, quando sai aquelas fotos bonitas de um casamento, por trás daquilo ali tem todo um trabalho, né? Mas então é um trabalho psicológico, aí emocional, você vê a noiva, viu, né? Baroni? Não te cortando aqui, mas você vê numa foto a noiva sorrindo, feliz, alegre. Na foto você não percebe que ela estava nervosa, que ela não queria... Né? Mas é engraçado o fotógrafo, porque eu olhava para ela, eu só olhava assim, ó, quando ela dá um sorriso, aí a pessoa fica assim, ó, tremendo. O canto da boca é o que mais treme. Aí eu disse, mas ela tá nervosa. Aí o cantinho da boca assim, né? Eu dava risada, mas aí deixava a pessoa mais tranquila. Né? Eu tô me lembrando das fotos que a gente foi fazer lá na praia, quando você tava gestante, lembra? Do Levi? Foi lá, foi do Levi que foi feita as fotos lá? Ou foi do Alexílio? Foi do Levi. Do Alexílio foi feito em Bacabal. Do Levi, aqui na praia. Não, mas olha, pessoal, pra você ver, essa mulher foi no sol quente, com um vestido da tela no pé, de lã. Não, mas ele tava bonitão. Tava bonitão. O mais engraçado quando dizia assim, vocês dois aí, dá um abraço nela. Porque a gente tem que ser meio psicólogo, sabe? 15 minutos antes você fala da vida da avó do cara lá. Daí eu dizia, isso, pastor, dá um abraço nela. Nossa, parecia que eu tava dizendo pra ele abraçar um coqueiro daqui. Porque o homem é muito sério, né? Um homem que é professor, é pastor, é não sei o quê. Então eu dizia, pastor, dá um beijo nela. Né? Mas no final das contas ficou maravilhoso, né? Beijo pastoral, né? Beijo pastoral, é verdade. Mas foi muito engraçado. Aí depois as pessoas olham as fotos, tá tudo bonito, mas ninguém sabe o trabalho que deu lá pra fazer o noivo sorrir. Trocar de roupa dentro do carro. Grávida pra trocar de um vestido dentro do carro sem ninguém ver. E sem contar que eu ficava toda hora, já chega, vamos embora. Ele o tempo todo, nós vamos tirar as fotos. Mas ela também quer tirar, viu, Baroni? Você sabe que ela quer tirar 800 fotos num dia, né? Não, o mais engraçado que 1000 fotos no casamento. O mais engraçado não é tirar as fotos. Mas para você ver que quando você tem um trabalho que você ama, né? Isso também inclui na minha vida como capelão, né? Quando eu fazia o meu trabalho de fotografia, aquilo me deixava muito feliz.
Então, na hora, muitas vezes que eu ia trabalhar na fotografia, no outro dia eu tinha um lugar para ir, uma casa de recuperação, você já estava motivado. Então, por isso que essas partes que você falou a respeito, irmã, de você ter uma vida com a sua família, isso que tirar a gente... tempo, porque isso é que é saudável. Saúde o que emocional, aconteceu, né? com a gente, olha só, nós estamos sorrindo daquele Aqui, tempo, né? Isso São histórias, aumenta, né? lembranças, né, que ficaram guardadas na nossa memória, Exato. e que isso vai lá no Tirar futuro. 800 fotos na beira do sol, Aí só na pega beira do 30, mar, né? Cheguei em casa cheio de sal. Não, e que Mas lá... foi uma benção, ficou bonita Não, as fotos. e que lá na frente nós vamos olhar para trás, vamos lembrar de momentos felizes. Eu sempre falo para as jovens, quando eu vou pregar nas igrejas, quando eu vou cantar, que alguém chega para conversar, eu digo, vocês sabem por quê que eu sou uma adulta feliz? Porque eu tive uma infância feliz, eu tive uma adolescência feliz, eu fui uma jovem que viveu o que eu tinha para viver até eu me casar. Então eu vivi as etapas da minha vida. É um progresso. Não é como hoje que estão aqui, por exemplo, crianças não são mais crianças. Crianças não brincam mais. Crianças estão na tela de um computador, ou na tela de um celular, ou de um tablet, e estão 24 horas trancadas dentro de um quarto ou no sofá, onde não existe mais diálogo na família. É verdade. O meu Então filho, lá que na tem frente, 2 o que, anos, que já essa tá assim. criança vai cantar? É. Lá em casa não, lá em casa O meu não. filho com 2 não. anos, ele pega o celular da minha esposa, aí ele fica com o dedinho ali, ó, Já só sabe. porque acende a luz, né? É. Aí eu olho pra ele assim, Pois é. olha só. Mas olha Então, só, é ele já sabe, perigoso, mas assim. nós devemos ter o equilíbrio. Sim, Esse equilíbrio que nós devemos fazer, colocar na vida dos nossos filhos, para que lá na frente nós venhamos colher os frutos dessa educação que nós temos, para que lá na frente eles sejam adultos emocionalmente saudáveis. Agora eu vou pegar uma dica então. Imagina eu, né? Além de ser capelão aí, eu trabalho com esse mundo digital. Aí eu tenho meu notebook, tenho meu iPad, meu celular, uma televisão e todas aquelas coisas brilhando e coloridas. Mas O aí que eu você... vou fazer com meu filho? Não, mas aí você tem que ter uma salinha, você tem que ter um quartinho especial, como eu vi lá na sua casa que você tem de brinquedos. mas ele e bate você naquela tirar um porta lá, porque ele já viu. E um tempo para você mesmo brincar com ele. Você tem que apagar a tela ali por um tempo e ir lá brincar com ele, criar memórias afetivas com ele. Não, mas eu digo, não, em Né? relação a isso, não, isso né, eu faço O negócio Não, eu entendi, é colocar limites. é fazer Ele já como viu evitar É colocar que a criança, limites. porque uma hora ela quer o celular, outra hora ela quer estar no computador, outra hora ela quer estar Aí no falar, ela viu não. aquele monte, mas que nem Não. olhar para nós aqui, esse monte de O coisa. Levi, Eles têm que entender o não e o sim. O Levi ele tá aprendendo a falar agora, né? Então quando eu chego em casa, ele me chama, papai, e se eu não atender, ele fica gritando, papai. Querendo a até atenção olhar. dele. Papagaio, né? Aí quando eu olho, aí ele conversa, ele quer falar, ele fica. Línguas estranhas. Ele fala e mostra. né? Mostrando alguma coisa. Aí depois ele aponta pro meu celular. Aí eu digo, não, o celular não. Aí ele faz assim, pau, que é o pica-pau. Ele quer ver o pica-pau. Não, nenhum deles Lá em casa eu tenho muito cuidado em relação ao que eles assistem, são desenhos evangélicos, né? Eu seleciono desenhos educativos para bebês. Sim. Todo mundo que vai lá em casa sabe. Mas graças a Deus Então- que o meu filho gosta, sabe do quê? Agora, celular Lembra, eu pastor? não dou para eles. E não gosto, de O jeito pastor, nenhum. algumas vezes, meu filho não é muito dessas coisas, né? De vez em quando é que ele fica lá na minha porta, batendo assim para entrar, porque ele sabe que lá tá cheio de brinquedo. Mas é engraçado que os melhores brinquedos dele são pote de shampoo. Mas Né? criança é assim Quantas mesmo. vezes ele foi na garrafa, igreja, ele na latinha. igreja com aquele pote de shampoo dele, né? Que trouxe de casa. Isso. Mas, Bom. voltando ao que nós estávamos falando, então a saúde emocional, ela também é construída ao longo dos anos, né? Uma infância bem vivida, uma adolescência bem vivida, uma juventude, né? De acordo com o que tem
tudo tem o seu tempo, como a Bíblia fala. Sim. Né? E se a criança começa a viver o que ela tem que viver, Sim. e o jovem tem que estudar, tem que entrar numa faculdade, eu fui criada assim, né? Então eu pude viver todas as fases saudavelmente. Então mesmo que eu passe lutas, ventos, né? Lutas, ventos, mas emocionalmente eu sou uma pessoa saudável. Eu posso chorar, eu posso ficar triste, porque isso é normal do ser humano. Nós temos momentos de tristeza, de alegria, momentos da gente ficar para baixo, mas aí amanhã eu me levanto de novo. Né? Sim. Não é como está acontecendo hoje. Bom, então nós temos aí 3 coisas que todo obreiro, todo capelã precisa. Primeiro, saúde emocional, e agora nós vamos só dar uma pinceladinha rápida, que a hora está passando, sobre a saúde espiritual, porque não adianta a gente se preocupar só com a saúde emocional, mas não se preocupar com a saúde espiritual, que é outra coisa muito importante. Ou seja, ter um sistema imunológico físico forte, mas também ter um sistema imunológico forte espiritualmente falando. Eu tenho uma matéria aqui que diz que para você evitar evitar doenças, você precisa ter um sistema imunológico forte. Sem um sistema imunológico saudável, você passa a sofrer ameaças, e algumas até mortal. A mesma coisa no reino espiritual. Se a pessoa não tem uma saúde imunológica saudável espiritualmente, ele passa a sofrer ameaças que são relativamente pequenas, mas podem ser mortal. Por exemplo, tentação. Tentação, quando você vê uma pessoa que toda hora está caindo em tentação, toda hora está caindo na tentação. Porque uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você cair na tentação. Quando você vê uma pessoa que toda hora está caindo na tentação, ela tem uma fragilidade imunológica na sua saúde espiritual. Né? Ela tem ela não tem uma vida espiritual saudável. Então, tem a tentação, tem o falso ensino, que é outra coisa que, quando você tem uma saúde imunológica espiritualmente falando, né, ou seja, um sistema, melhor dizendo, imunológico espiritual saudável, você está blindado contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, aquilo que você sabe que é errado, que é pecado, é errado, é pecado e acabou. E ninguém vai chegar para você e convencer que o errado está certo. Por quê? Porque você está vacinado. O seu sistema imunológico está saudável espiritualmente. E a terceira coisa é a perseguição. Então são 3 coisas: tentação, falso ensino e perseguição. Se você tem capacidade de resistir, de vencer essas ameaças, é porque a sua vida, ou seja, o seu sistema imunológico espiritual está saudável. Agora, quando você vê uma pessoa caindo em tentação, uma pessoa que qualquer coisa é levado por falsos ensinamentos, uma pessoa que cede às tentações, cedem às perseguições, a perseguição facilmente lhe faz parar, lhe faz desistir. Se isso acontecer, o sistema imunológico não está saudável espiritualmente falando. E agora você tocou no ponto mais importante desse podcast, que é o lado espiritual. Sim. O lado espiritual é o primeiro. Por quê? Porque se você estiver bem espiritualmente, a Bíblia fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós fomos feitos para o louvor de Deus. E a Bíblia diz que quem está alegre canta, né? Porque se estiver bem, canta. Se não tiver, vai orar. E outra coisa, pessoas falam assim: eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio. Esse vazio justamente é próprio Deus, porque ela não tem louvado a Deus, ela não tem servido a Deus, ela não tem saúde espiritual, porque quando ela tem o espiritual, a Bíblia é perfeita, é maravilhosa. Ela diz o quê? O espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Se você é espiritual, você discerne
tudo que é espiritual. Então, se você está bem espiritualmente, a tua mente vai estar bem, o teu corpo vai estar bem, porque você vai ter alegria através da fé. Sim. Né? A fé faz você crer no impossível. A fé faz você ter esperança. A fé faz você perseverar. Então, se você tem saúde espiritual, o resto é aquela história, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sim. Então, a saúde espiritual vamos dizer que está em primeiro lugar. Né? Eu acho muito importante porque vocês, né, os meus 2 pastores aqui, já vêm de uma caminhada muito mais distante que a minha, né? Meus 47 anos, eu tenho 7 anos que eu sou um cristão aí. E nessa minha caminhada jovem, se tratando do meu passado, aí pensa eu, um homem que fui casado várias vezes, um homem que conheceu todo o sistema desse mundo pecaminoso. Né? Tinha casamentos que eu trabalhava, onde o noivo colocava a buchinha de cocaína, o lance-perfume dentro do meu terno. Né? Então o que acontece? Que eu percebi que um líder, um obreiro, ele tem que saber manipular isso a seu favor. Mas de que forma? Como é que eu poderia hoje, né, entender o mundo espiritual se eu vivi grande parte da minha vida nesse mundo pecaminoso? Sim. Então, o que nessa minha pequena, nessa jovem caminhada, eu tiro para mim sobre o mundo espiritual? Eu consigo ter um maior equilíbrio, porque assim, é como Davi. Por que Davi é um grande escritor dos seus salmos? 73 salmos da Bíblia, né, são atribuídos a Davi. E por quê? Porque ele viveu grandes tribulações, Sim. grandes tentações. A dor transforma a sua fé. Né? É por isso que tem um hino da nossa harpa cristã que fala que os belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sim. Exatamente. Por isso que eu digo assim, que se você tiver um equilíbrio entre o seu ódio, entre o seu medo, entre a sua felicidade, né? Porque a felicidade é o resultado das suas emoções. Sim. Né? Por isso que Deus nos usa e transforma. Então, hoje eu agradeço muito, muito mesmo. É que nem ontem, né, que eu preguei na nossa igreja. Sim. E quando eu estava pregando, o meu maior agradecimento era cada irmão que estava lá, que nessa caminhada, enquanto eu estive aqui, eles puderam me ensinar nas minhas tribulações, porque o meu emocional, quantas vezes, né, pastor? Eu chorei dentro da nossa igreja, a respeito do meu filho, a respeito de um amigo, de um irmão que estava doente. Aí é onde entra. Seu emocional estava abalado, mas através do espiritual que você foi vivendo, foi conhecendo, foi fortalecendo, você conseguiu vencer. Foi restaurado, conseguiu vencer, exatamente. Eu amo a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Não é que eu seja um homem equilibrado, né? Não é isso. Ninguém é equilibrado ao ponto de ser perfeito. Né? Eu posso me irar e também eu posso chorar. Agora tem pessoas, né, que nem o nosso pastor aqui, que só tira foto séria, né? Então, mas não é que o mundo espiritual seja. A gente tem que ter um acalento. Na verdade, a gente é feito de altos e baixos, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. O importante é, como disse aqui, como foi dito aqui nessa mesa, se há um equilíbrio espiritual, se há uma saúde espiritual, a gente vai superando os obstáculos, vamos vencendo. Porque quem tem saúde espiritual, como eu falei, tem a fé, tem a esperança, tem a perseverança, né? E tem o amor. E tem o amor. Que a Bíblia diz que de todos o mais importante é o amor. Então eu quero citar aqui, por exemplo, um sistema imunológico forte, né? Você precisa ter um sistema imunológico forte espiritualmente para quê? Para enfrentar as doenças espirituais, para enfrentar, resistir
as tentações, os falsos ensinos, as perseguições, e para enfrentar também o inevitável, porque existe coisa na vida da gente que é inevitável. Por exemplo, tentações e dificuldades espirituais são inevitáveis. Todo mundo sofre tentações, todo mundo sofre doenças, dificuldades, melhor dizendo, né? Doenças, a palavra certa é essa. Dificuldades espirituais. Todos nós sofremos tentações e dificuldades espirituais. Podemos vencer se tivermos saúde espiritual, né? Outra coisa que é inevitável, nós não podemos viver dentro de uma bolha. É inevitável você viver no mundo, você viver no mundo e não estar nele. Nós estamos aqui, como diz a missionária Dora, nós ainda estamos na terra, né? Uma outra lição importante com relação ao inevitável: sair do mundo para evitar contato com a tentação não é possível. Não tem como você sair desse mundo para você não ser tentado. Você vai para onde? Vai para Marte? Vai para Vênus? Vai ir sozinho lá? Não tem como, né? Mas espiritualmente falando, nós temos que construir essa saúde espiritual, construir a resistência, né? Eu me lembro quando surgiu a vacina contra o Covid, o pessoal tomando essa vacina. Por quê? Porque eles entendem que o sistema imunológico da pessoa vai se fortalecer e vai vencer aquele vírus, ou vai evitar que a pessoa seja contaminada. Mesma coisa no reino espiritual. No reino espiritual, nós temos que construir a resistência. E como que a gente constrói essa resistência? A gente constrói buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, andando com Deus, obedecendo a Deus, vivenciando a sua palavra. São coisas que nos levam a estar num nível espiritual diferenciado. Porque Deus é assim, né? A Bíblia fala que ele mesmo falou: se você me deixar, eu também te deixarei. Que medo, né? Essa frase. Então, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Né? Ele tem compromisso. Se você tem compromisso com Deus, ele vai ter com você, porque ele é fiel, né? Mas para a gente concluir aqui essa fala, eu quero finalizar dizendo o seguinte: que existe, como você tem um sistema imunológico fortalecido, saúde espiritual, e se nós tivermos isso, nós seremos capazes de tomar cuidado primeiro para não cairmos, né? Para vencer as tentações, as perseguições, e seremos capazes também de viver prudente. Quando você tem uma saúde espiritual, você não está suscetível constantemente à queda, ao pecado, às coisas erradas, e ao mesmo tempo você vive com prudência. Eu entendo que Davi, um dos maiores gigantes que ele enfrentou na sua vida, foi a sua própria personalidade. A personalidade de Davi era um gigante para ele maior do que Golias. Mas um dia ele foi vencido. E não foi por Golias, não foi pelos filisteus. Ele foi vencido por um posicionamento errado que ele teve, falta de equilíbrio, não estava no lugar certo quando precisava estar. A Bíblia diz que era o tempo que os reis saíam à guerra e Davi ficou no palácio. E ali ele enxergou uma mulher que estava se banhando, a saber, a esposa Batseba, de Urias, né? Betseba, né? E ela estava se banhando, e ele se interessou por aquilo que não era seu de direito. Ele deu legalidade ao diabo. Por quê? Porque ele perguntou acerca daquela mulher. Quando ele perguntou acerca daquela mulher, ali ele abriu uma brecha terrível, deu legalidade ao diabo. O que é legalidade? Legalidade é direito de agir, direito de estar, direito de operar. Quando ele pergunta para o soldado acerca daquela mulher, quem é aquela mulher que está se banhando ali? Ali ele deu direito ao diabo de agir. Ali ele abriu a porta para o inimigo entrar. E aí, depois ele ainda manda chamar a mulher, porque o pecado ele primeiro nasce na mente, depois ele desce para o coração. E ele nasceu na mente dele. Aí ele permite o pecado descer para o coração, ele manda chamar a mulher. E ali não tinha jeito, o pecado já estava sendo consumado.
né? O pecado não passou a ser consumado quando ele se deitou com Betseba. O pecado começou a ser consumado quando ele se interessou por aquilo que não era seu. Quando ele deixou de estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ou seja, a fragilidade espiritual, olha isso aqui. A fragilidade espiritual de Davi, a sua fraqueza espiritual, a sua falta de saúde espiritual, fez ele se tornar uma presa fácil para o adversário. O adversário olhou e disse: esse aí tá facinho. O diabo olhou e disse: esse aí tá facinho. Graças a Deus é que Deus é misericordioso, nunca desiste de nós. No início da minha caminhada, talvez os irmãos podem ter ouvido já a história dos 2 cachorros. Sim. Existiam 2 cachorros, e esses 2 cachorros eram um pitbull e o outro é um jaguarinho daqueles. O gaúcho fala jaguarinha, né? Que é um cachorrinho de rua e um pitbull. Aí eu pergunto para vocês, qual desses ganharia uma luta daqui 30 dias? Me responde, irmão. O pitbull, na nossa cabeça, é o pitbull, aos olhos humanos. Exatamente, mas espiritualmente é aquele que você alimenta, né? Então, se você alimentar... Quem você mais alimenta é o que mais cresce. Exatamente. Se você alimentar o cachorrinho de rua e o pitbull, você deixar ele 30 dias sem comer, né? Não é que ele vai comer o outro, porque se fosse menos tempo, eu acredito, mas ele vai ficar muito fraco. Ele vai perder a sua batalha. Olha, soou aí uma lição profunda, né? Nós às vezes somos vencidos por aquilo que nós mais alimentamos. Se você alimenta o seu espírito, ele vai crescer. Se você alimenta a carne, ela vai crescer. E a carne, ela é como a terra, ela é como a areia, ela é insaciável. Sim. A areia cai a água, a areia suga. Cai a água, a areia suga. Nunca é o bastante, nunca satisfaz. E todas as coisas levam isso. Assim a pornografia. Você olha uma mulher bonita, você já desperta em você o desejo de ver do outro lado da capa, né? É por isso que a Bíblia fala... E aí você vai alimentando isso. É por isso que a Bíblia fala que quem planta na carne colhe corrupção. Né? Bom, gente, saúde espiritual. 3 coisas que todo obreiro, todo capelão, toda capelã precisa ter é saúde emocional, saúde espiritual e, por último, para a gente concluir aqui o nosso podcast, é a saúde no relacionamento. Mas hoje nós não vamos estender muito falando sobre isso, nosso horário já está quase que estourado aqui, mas a saúde no relacionamento também é algo muito importante, não é isso? Eu gostaria de falar agora um testemunho e depois... E esse testemunho é muito importante, sabe por quê? Eu andava pregando, né? O evangelista, ele vive o que prega. É isso que eu falo. O pastor, ele cuida da ovelha, então ele tem um dicionário enorme da Bíblia e de vários conhecimentos, e não todos, né? O evangelista, ele vive para depois falar. É incrível isso, foi isso que eu aprendi. Então eu estava... naquele mês eu estava falando sobre o povo de Israel, sobre quando eles se posicionaram, que Deus mandou Moisés falar para o povo, se esse povo me adorar e se esse povo me chamar de Senhor, né? Sim, esse povo que clama pelo meu nome, orar e se humilhar. Isso, eu serei o seu Senhor, ele será meu povo. E eu andava pregando naquela época. E um dia eu fui eu estava na equipe lá do presídio e cheguei no presídio, oramos, nós éramos em 5 e tinha um guarda, era bem assim, e o guarda do meu lado, o carcereiro. Deu a hora, entramos, e nós estávamos lá em 5 e continuamos pregando em 5 e tal, e ninguém saiu, aquele dia engraçadíssimo, ninguém saiu do lugar. Aí o irmão disse assim: Baroni, o senhor vai pregar a palavra hoje, né? Peguei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, quem disse que eu enxergava as palavras? Eu não conseguia mais pregar. E eu disse assim: irmão, prega porque eu não estou conseguindo, né? Aí o irmão pegou e pregou. Aí eu me coloquei de canto, eu sentia o meu pescoço sendo cortado por uma navalha, e olhava para um lá naquele canto, e ele estava conversando assim com outro, sabe? E eu olhava e ele assim: o que esse cara está cochichando? Eu comecei a ter esse medo. E porque eles fazem o cabelo lá dentro, né? Eles se cortam o cabelo. Sim. Bom,
E ali acabou. Foi num pavilhão lá. Sim. Terminou aquilo lá, fui para outro pavilhão. Daí eu disse, irmão, vamos orar. E naquele exato momento, ponto, passou. E esse aí, por que eu quis dar esse testemunho? Você resume o emocional, o espiritual. Exatamente. E o relacionamento. Enfim, terminamos todos o negócio, o trabalho. Na reunião nossa, ele disse assim, irmãos, eu estou orando aqui, eu estou vendo 5 pontos. 3 pontos estão super iluminados. Um ponto está um pouco apagado, mas tem um ponto apagado. E do lado dele tem outro ponto apagado. A irmã, a nossa capelã Michele. A Michele está aí, ela vai lembrar. Deve estar assistindo a gente. Exato. Então ela viu 6 pontos, 2 apagados e o restante aceso. Então eu confessei. Eu disse assim, sou eu esse ponto. Apagado. Cheguei na minha casa e disse assim, me arrepiei todo agora. Amor, disse para minha esposa, aconteceu isso, contei a história, falei dos pontos. Aí a minha esposa, você anda pecando. Bem assim para mim, falar isso para mim, né, que eu sou um homem temente a Deus. Aí eu comecei a lembrar das coisas. A ligar as coisas. O que acontecia? Olha como Satanás, ele é astuto, né? Eu era muito mulherengo mesmo. Eu tinha namorada, noiva, eu era casado e tinha amante de tudo que é parte. Eu era bonitão, né? Eu ainda sou. Não, né? agora você Agora eu sou bonito de Jesus, né? Exato. Agora, brincadeira. Aí, pensa só. O que acontecia? Eu me dei conta que eu dirigia, pastor, e olhava a menina e depois olhava no retrovisor. E eu comecei a dar entrada naquilo. Sim. Naquelas coisas. E por que eu consegui resumir isso na minha vida? Por quê? Porque eu coloco em todas essas fases. Porque eu pregava, porque o povo pecou, porque ele disse, não, diz para Deus que tudo que ele nos ordenar, nós o faremos. Pensa a soberba do povo. Sim. Né? O povo não conseguia sair do Egito, não conseguia nada. Agora dizer que vai fazer tudo que Deus mandar, eu dizia isso, essa era a minha pregação. Nós somos dependentes de Deus até para nós honrarmos com nossa palavra. Sim. Então foi isso que aconteceu. E eu aprendi que naquela hora emocional, porque isso é emocional, você Sim. deixar seus olhos se atraírem por uma mulher, depois o espiritual, porque você abre uma porta, né, como Davi abriu uma porta, você olhar para uma menina. Sim. E depois o espiritual, porque dentro de um sistema penitenciário há ladrão até nos buracos, né? Então tudo que é canto lá, né? Toda essa saúde em geral, elas estão interligadas. Naquele sendo momento que foi para mim, espiritual, como ele falou aí, né? Então, o espiritual no relacionamento interfere também. Principalmente. Como que, se você está bem espiritualmente, você vai estar bem com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua família. Porque você, primeiro, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E o temor é você ver Deus te vendo. Quem tem temor a Deus obedece a sua palavra e vive o que prega. Sim. Entendeu? Então, nesse relacionamento, quem tem saúde espiritual, emocional, física, no momento das adversidades no relacionamento, você vai conseguir vencer também. Né? Então, tudo isso que foi colocado aqui é uma ligação, né? Não pode... O espiritual vem primeiro, aí vem o emocional, vem o físico, né? E aí você consegue viver. Aí vai ser como Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer, né? Então, que você, através desse podcast Capelania Sem Fronteiras, você capelão, capelã que está nos assistindo, nos ouvindo, guarde isso no seu coração, que você espiritualmente, estando saudável,
todas as tuas áreas também serão alcançadas, porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque o próprio Deus, ele vai se encarregar de suprir, né? Então seja fiel ao Senhor, que você vai ser muito feliz. É isso aí, graças a Deus. Bom, gente, olha, nós chegamos aí já nos últimos minutos do nosso podcast. Queremos agradecer os nossos irmãos. Hoje nós tivemos esse assunto sugestivo, 3 coisas que todo capelão, toda obreira precisa: saúde emocional, saúde espiritual e saúde no relacionamento. Quero aqui agradecer a participação do nosso querido capelão Baroni, evangelista Baroni, que está de viagem para o Rio Grande do Sul e vai continuar lá fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, capelão Baroni. Agradecer a capelã Lília Brasil por estar conosco aqui, participar desse podcast. Obrigado. As considerações finais aí, primeiro do nosso capelão Baroni, aos nossos telespectadores aí. Eu quero agradecer muito o convite e principalmente agradecer a todos que nos acompanham, porque muitos me conhecem pelo nome, porque eu também faço parte dos ensinos, também muitos capelões que a gente formou junto nas aulas. Então eu quero agradecer o carinho de todos. E ainda recebo mensagens, às vezes, de muitos capelões, mas eu quero agradecer aos meus 2 irmãos, o meu pastor e a minha pastora, porque além de ontem, que eu recebi um bolo do meu tamanho, um bolo com um avião, aquele bolo foi maravilhoso, e eu pregando na nossa igreja. Entrei com o bolo na mão. Aí eu orando, quando eu olhei pro lado, eu engoli o microfone ali, porque eu fiquei... Porque nada melhor do que receber o carinho daqueles que a gente ama, né? Sim, verdade. Então, assim, verdade. Eu quero agradecer muito a vocês dois. As nossas conversas agora, me prometeram, hein, pessoal, que eles vão lá em janeiro. Em janeiro eles que vão lá para o sul, que é Gramado, né? Sim, sim. Então, assim, eu espero que eles consigam, e nós vamos trabalhar em prol da capelania lá naquele lugar. Amém. Eu aprendi que a capelania, ela está onde você está, né? Por isso que Jesus nos ordena. Então nós vamos fazer um trabalho maravilhoso, vou querer estar sempre enviando fotos, vídeos, vamos ver aí até onde Deus vai fazer. Podcast online, eu achei o seu live. Eu na beira de uma lareira, porque lá é muito frio, e um pastor aqui na beira do ar-condicionado dele. É verdade. Né? Então muito obrigado, eu tenho muito consideração a vocês, amo muito vocês. Amém. Agradeço por todo esse ensinamento da capelania que me veio, né? Amém. E usar essa farda aqui, pastor, é uma honra para mim. Amém. Eu me sinto honrado e vou fazer o possível para o senhor sempre me olhar e dizer assim, esse capelão Baroni me orgulha. Então, muito obrigado, pastor. Amém. E eu quero lhe agradecer também, né, por esse tempo todo que você esteve conosco aqui na capelania. Tá indo, vai deixar muita saudade, mas eu disse para ele ontem lá na igreja que nós não somos da torcida do Corinthians. Nós não somos da torcida do Corinthians, mas breve você vai receber uma caravana lá, que vai chegar lá gritando assim, aqui tem um bando de louco por ti, Baroni, que nós vamos te visitar. Vocês vão ser muito bem recepcionados, né? E eu digo assim, modo de dizer, né, que a gente vai... só gente que não é certa cabeça, imagino, né? Aquela Kombi vai atravessar o Brasil para visitar o Baroni lá, mas nós vamos lá. Amém. Eu vou cobrar ainda mais assim, nesse podcast. Pastor, lembra do podcast aqui, essa parte, no minuto tal, o que o senhor prometeu? É verdade. Eu cobro mesmo, viu? Mas nós vamos sim. Amém. Bom, eu quero agradecer também a nossa capelã Lília Brasil, educadora física, obrigado, minha esposa. Quero agradecer a todos, né? Foi um podcast maravilhoso, né? A gente ficaria aqui a tarde toda. Agradecer a todos, ao meu esposo, né? Eu digo para ele que ele é o presente de Deus para minha vida, né? Eu fingi ele como um presente de aniversário. O Senhor me deu no mês do meu aniversário, que foi no mês de setembro de 2016. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar participando desse podcast. E breve nós teremos mais novidades também, que está chegando música nova aí. Eita, glória! Né? Tá
chegando música nova. Então é isso. Deus Música abençoe nova. a todos. Música nova que vai impactar o Em Maranhão. nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é isso aí, viu? A minha esposa, ela orou pedindo a Deus, agora só que ela pediu um homem maduro, Deus deu a ela um homem duro. Mas Deus atendeu o pedido dela. Ela disse assim, eu pedi um homem maduro, e Deus falou assim, eu vou te dar um duro, que não tem dinheiro. De um homem maduro, Deus deu um homem duro. Bom, gente, mas é isso aí. Eu só quero ressaltar aqui para os nossos ouvintes, antes da gente finalizar, que nós temos o Encontro Geral dos Capelães, agora dia 7 de setembro, aqui em São Luís, Maranhão, no Seminário Cristão do Norte. Vai ser o maior encontro de capelães do Brasil. Caravanas, ônibus, vans que vêm de diversas igrejas, bandas musicais, grupos de coreografia, grupos de percussão, cantores, pregadores, pastores e obreiros de diversas igrejas e convenções. Então vai ser algo assim espetacular. Além daquele café, que é um café de outro planeta. Eu acho né? que eu vou entrar online lá. Mas vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil também, tá bom? Vocês podem ficar ligados aí. Gente, nos segue aí no Instagram, @Capelania Unicage. Nos segue também no canal no YouTube, tá bom? Se você colocar lá Unicage, vai aparecer lá o nosso canal no YouTube e você passa a seguir a gente também. E aí, pessoal, compareça nesse encontro dos capelães, dia 7 de setembro, às 18 horas, no Seminário Cristão do Norte. Se você colocar aí na internet, Seminário Cristão do Norte, vai aparecer o endereço para você estar conosco nesse, que é o maior encontro de capelães do Brasil, tá bom? Você que quer fazer o curso de capelania, entre em contato conosco. Nosso curso é um curso em extensão universitária, é uma parceria do Instituto Unicage com a Faculdade de Brasília, e o curso passou a ser reconhecido pelo MEC, em extensão universitária reconhecido pelo MEC. Então, entre em contato conosco para você fazer seu curso. Isso vai gerar muita autoridade, um certificado reconhecido pelo MEC vai ajudar muito na sua missão, muitas portas vão se abrir na sua vida. Você pode entrar em contato conosco para você fazer o curso e ter toda essa autoridade, e muitas portas com certeza irão se abrir, tá bom? E o meu Insta também. Sim, pode falar aí o Instagram da Lilian Brasil. Me sigam no meu Instagram, Lilian Brasil _. Lá eu vou estar contando tudo sobre o meu ministério, viagens, tudo que Deus tem feito em nossa vida. E também o meu telefone de contato, né? Pode passar. Para cantar na sua festa, na sua igreja, no seu evento, no seu casamento. 098, que é daqui de São Luís, 981 13 2966. 981 13 2966. Pronto. Vai lá. O Instagram do Capelão Baroni? É Luiz Baroni _. Facílimo, com S, né? E Baroni, um I no final. Com I no final. Porque é sempre Barone. E o underline, para ficar mais chique, né? E underline é para quem pode, né? É isso aí. Nós verdade. podemos aqui. É verdade. Bom, gente, muito obrigado a todos. Quero agradecer aqui o Estúdio 98. Se você quer fazer um podcast de excelência aqui em São Luís, Maranhão, ou em outros lugares no Brasil também, procura aí, Estúdio 98, que você vai ter um lugar especial para você fazer o seu podcast. Obrigado aos meninos aqui do Estúdio 98, obrigado ao Vitor que nos acompanha, obrigado a todos, Deus abençoe, até o próximo podcast, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.